Olá, tudo bom? Como é que tá vocês? E aí, 7º ano, tudo ok com vocês? Bom, meus amores, como vocês sabem, a Pro Isabela foi ter um lindo bebê que já nasceu e eu vou ficar com vocês com as disciplinas de língua portuguesa, na qual nós vamos ter literatura, gramática e redação. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 3, correto? Que está lá na página 64. O capítulo 3, ele tem como tema para alimentar a vida. O que é necessário para alimentar a vida? Apenas comida? Comida física? O espiritual? Para você alimentar-se, para você estar bem. Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma época assim um tanto delicada, né? Um período, estamos vivendo a história. E para você, o que seria necessário para alimentar a vida? E aí? E nós temos lá na página 65, nós temos assim: mudam-se os tempos, mudam-se a forma de fazer. Então o tempo mudou, passou. Você é como a sua avó? Foi. Como a sua mãe? Foi. Você se localize no tempo. Imagine você, imagine a sua avó, imagine a sua mãe. Você é como elas? Um exemplo bem prático, a nossa aula de hoje. Olha como foi necessário a gente se adequar à realidade. Em outro momento eu estaria com esse material em sala, a sala estaria repleta de alunos, teríamos aqui uns 45 alunos interagindo e nós tivemos que nos adaptar, porque mudou. Mudou o tempo, mudam-se as coisas. Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? É que a língua portuguesa, ela também se adequa à época que ela está. Ela também muda, ela também interage, está em tudo. E aí, na página 65, você tem um texto que é o que o tempo não leva. Existem coisas em que o tempo não leva e que o tempo não apaga. Percebam que tudo muda, situações mudam. Na verdade, muitas situações mudam o tempo todo, mas existem situações em que o tempo não leva. Que situações são essas? Isso você vai descobrir quando você ler a página 65. Agora você dá uma pausa, lê o texto da página 65. E aí, leram? Acredito que sim, né, queridos? Porque a Pro Isabela me disse que essa turma é maravilhosa, né? E também eu já conheço vocês de outras aulas. Após a leitura, vocês vão responder com base no texto a página 66 e a página 67. Na página 67, nós temos assim, ó, conceituando, tá vendo? O que é conceituar? Conceituar é dar conceitos, é dizer o que é. E aqui ele nos diz o seguinte: ele nos dá o conceito de poema de forma livre, que são aqueles que não apresentam organização rígida em relação ao uso de rima, métrica. O que é isso, professora? Não tem uma rigidez na rima. Pode aparecer uma rima? Pode, mas não segue uma linearidade, ou seja, o texto não vai ser todo rimado. Por quê? Porque não há uma rigidez. Vocês vão ver também lá versos livres. O que é versos livres? Olha o que a palavra diz, ele é livre, ou seja, ele não obedece um padrão métrico. Vocês viram no ano passado que os poemas, eles são divididos em sílabas poéticas, que não é aquela sílaba que a gente aprende de ba, be, bi, não, são sílabas poéticas, que elas são divididas com de forma que o som sai. E aí, dentro dessas sílabas, nós temos, dentro desse poema, né, que é formado por sílaba, nós temos verso. Verso é cada linha do poema. Como assim, professora? Cada linha do poema. Nesse poema que vocês acabaram de ler, tá vendo aqui? Vocês acabaram de ler? Percebam que cada linha dessa daqui é um verso. E o conjuntinho delas é uma estrofe. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente são as estrofes, ok? Retornando lá onde nós estávamos, na página 67, vocês vão ter versos livres, ou seja, cada linha que não obedece a um padrão. Ou seja, ela é livre, né? Pense aí, livre. Nós temos ainda versos brancos. Versos brancos, os versos livres, eles não obedecem um padrão métrico. Como assim, professora, padrão métrico? O que é métrica? Métrica são sílabas poéticas, ou seja, não tem um padrão ali. Ele é da forma que vier, vai ter um de um jeito, um do outro. Quando nós vamos para os versos brancos,
são aqueles versos que não tem rima. Você pode ter um texto todinho rimando, rima primeiro verso com o segundo, com o terceiro, chega no quarto ele está lá, não rima com nada. Ou seja, ele é um verso branco. Com essa informação, vocês vão responder a atividade da página 68, tá ok? Então percebam, gente, que nessa aula nós iniciamos o capítulo 3. Nós estudamos a página 65 a página 68, tá ok? Na próxima aula nós vamos iniciar ortografia e a formação de palavras. Até a nossa próxima aula, queridos!